pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para dar sequência na nossa outra aula, aula de número 2 das nossas videoaulas, que na outra aula abordamos principalmente o período de troca do período regencial para o período do governo de Dom Pedro II. Este, que era o príncipe Pedro, e passou a se tornar Pedro II a partir do golpe da maioridade. Vimos também como se deu de fato a política nesse período e os problemas do parlamentarismo às avessas. As revoltas regionais que ocorreram em diversos períodos daquela época e também podemos ver como se deu de fato a política de Dom Pedro II durante o período em que era o imperador do Brasil. Nesta segunda aula abordaremos como se deu de fato a rota dos escravos para o Brasil, as leis abolicionistas que ocorreram nesse período até de fato o fim da escravatura com a abolição. Nesta segunda aula, a gente vai ver dois vídeos muito interessantes que vão mostrar como se deu a rota dos escravos para o Brasil e como se dava essa viagem, né? Para isso, a gente vai utilizar o filme Amistade. As cenas podem ser um pouco impactantes, mas elas retratam muito bem como se dava todo aquele transporte, as condições que eram péssimas, né? E com isso, o objetivo da nossa aula é conscientizar você, aluno, sobre os horrores sofridos pelos escravos em todo aquele período. Então, pessoal, agora a gente vai ver um trecho do documentário A Rota do Escravo, a Alma da Resistência, que foi feito pela ONU, né? Agora a gente vai abordar como se deu essa rota dos escravos para o continente americano e quais os motivos que levavam a esse transporte e a busca de escravos no continente africano. A partir do século XVI, as grandes potências marítimas europeias da época, Portugal, Inglaterra, Espanha, Holanda, França e Dinamarca, começaram a fazer dinheiro neste comércio. Os navios deixavam os portos europeus carregados de armas de fogo, tecidos sofisticados, bebidas e produtos de luxo. Os bens eram trocados na costa africana por homens e mulheres feitos prisioneiros. Eles eram então vendidos no Novo Mundo e forçados violentamente à escravidão. Esses barcos seguiam depois pelo Caribe ao longo da costa atlântica da América do Norte, antes de voltarem para a Europa carregados com açúcar, café, algodão, cacau, metais preciosos e outros produtos. Outros barcos praticavam esse comércio ligando a África às Américas, especialmente o Brasil. Comerciantes, banqueiros, seguradoras e donos de navios tinham lucros fabulosos. O mesmo modelo econômico que foi usado desde o início do século VI até o início do século XX foi o centro do comércio de escravos no mundo árabe e muçulmano. Durante vários séculos, as forças vitais do continente africano foram roubadas para beneficiar outras sociedades que se enriqueciam e se desenvolviam sobre a expulsão violenta e o trabalho forçado de dezenas de milhões de filhos e filhas da África. Agora vamos analisar algumas imagens que retratam como se dava esse tráfico, tanto interno dentro dos navios, das más condições e das situações em que os escravos se encontravam, e também um gráfico que mostra as rotas de como era feito o transporte para as Américas. Nessa imagem aqui a gente pode ver como os principais povos, né, que vieram para o Brasil escravizados foram os sudaneses e os bantos, onde estes foram levados para as principais cidades costeiras e, consequentemente, foram levados lá dentro para o trabalho forçado. As condições dos navios eram precárias. Não havia ventilação nos porões, né, onde eles passavam boa parte do tempo, já que os banhos de sol aconteciam nas raras ocasiões. Também não tinha uma higiene adequada, sendo que boa parte das necessidades básicas deles eram todas feitas ali mesmo. O tráfico negreiro envolvendo os europeus ele se iniciou principalmente no século XV. Então foi quando os portugueses instalaram as feitorias, principalmente no litoral do continente africano. Então, essas feitorias, os portugueses acabavam mantendo contato com os reinos africanos. Ou seja, essa diplomacia facilitava o comércio, que assim possuía maior facilidade para eles terem essa venda dos seres humanos, ou seja, dos escravizados. Eles eram feitos prisioneiros e eles eram levados a pé até os portos, que assim, né, eles eram vendidos para os portugueses e também depois para os outros países europeus. Nesses portos, né, os africanos eles eram
ou trocados por alguma mercadoria, né, que podia ser tanto o tabaco, outras bebidas, a pólvora e armas, e depois eles eram vendidos principalmente para os comerciantes europeus. Ou seja, os africanos acabavam embarcando nos navios que eram transportados aqui para a América. A água quase nunca era potável, então os alimentos que eles tinham, como o feijão, a farinha, o arroz e outras coisas, não davam uma alimentação tão suficiente assim de vitamina C. Ou seja, eles acabavam tendo o escorbuto. Essa doença ela causava principalmente o quê? Hematomas, sangramento nas gengivas e uma fraqueza muito forte. Então, o risco das revoltas nos navios negreiros ele era meio alto. Ou seja, eles diminuíam as porções de comidas para assim poder diminuir a possibilidade das revoltas, que acabava acontecendo geralmente quando o navio acabava se aproximando da costa. O tráfico negreiro para o Brasil ele se iniciou lá na metade do século XVI. Ele se estendeu por um longo período de tempo e foi se encerrar lá só em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, que a gente agora vai entrar nas leis do período abolicionista. Agora a gente vai entrar no processo abolicionista. O processo abolicionista ele começou lá com a Lei Bill Aberdeen de 1845 e, sucessivamente, com a Lei Eusébio de Queiroz, até por fim a Lei Áurea de 1888, que acabou com a escravidão no Brasil. Agora a gente vai falar da Lei Bill Aberdeen. Essa lei surgiu em 1845, quando o parlamento inglês ele aprovou uma lei que dava poderes à esquadra britânica, principalmente prender e punir qualquer navio negreiro que fosse encontrado nos mares do Oceano Atlântico. Assim, essa lei teve uma grande influência na Lei Eusébio de Queiroz, que surgiu em 1850 e foi muito importante para esse processo do final da escravidão no Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz ela foi uma modificação que aconteceu em 1850, principalmente na legislação escravista brasileira. Ou seja, ela proibia o tráfico de escravos para o Império Brasileiro. A Lei do Ventre Livre de 1871 foi a que decretava que todos aqueles nascidos no Brasil após 1871 e que eram filhos de escravizados deveriam ser considerados livres. Porém, havia uma condição. O senhor de escravos tinha a opção de permanecer com o escravo até os 21 anos de idade. Após isso, ele deveria libertá-lo e considerá-lo livre. Também havia a opção do senhor de escravos libertar o filho dos seus escravos com os 8 anos de idade, mas nesse caso ele ainda receberia uma indenização de R$600 mil pelo escravo. Por fim, agora a gente vai entrar nas últimas duas leis, que é a Lei dos Sexagenários de 1885 e a última lei, que é a Lei Áurea de 1888 da Princesa Isabel, que era regente no período em que Dom Pedro II estava na Europa. Na Lei dos Sexagenários de 1885, ela vai ter a emancipação dos escravos em regiões específicas do Brasil em 1884. Assim, surgiu medidas para defender os escravocratas. Então, essa lei surgiu no dia 28 de setembro de 1885. Ela concedia a alforria aos escravos que tivessem mais de 60 anos. Porém, os escravos deveriam trabalhar mais um período de tempo para que isso se concretizasse. Assim, a lei não beneficiava os abolicionistas e nem os escravos. Nessa charge que a gente está vendo aí, publicada sobre a Lei dos Sexagenários da Revista Ilustrada de 1885, traz como definição o coveiro dos sexagenários, disse Joaquim Nabuco no seu primeiro discurso na Câmara dos Deputados, dia 5 de julho. Pobres velhos, o Dantas deu-lhes esperança de morrerem livres. Nessa charge a gente pode ver e analisar de que como essa lei beneficiava ainda mais os escravistas e não dava uma liberdade nenhuma para o escravo. Afinal de contas, ele serviria a vida inteira ao Senhor para terem a falsa esperança de um dia serem livres. Então, nessa charge a gente pode ver que ela é uma crítica àqueles que ainda defendiam a escravidão. A gente pode ver o senhor de escravos se aproveitando ainda mais uma vez do escravo, e logo abaixo a gente tem a seguinte escrita: escravidão ou morte. A proposta do senador Dantas, ela tinha como principal ideia de que houvesse assistência aos libertos, havendo uma criação de colônias, e aqueles que fossem libertados com mais de 60 anos não teriam indenizações aos fazendeiros.
Esse projeto teve uma grande polêmica, o que fez com que fazendeiros e liberais se posicionassem contra a aprovação dessa lei, a qual permaneceu em debate por mais de um ano. A lei dos sexagenários, ela libertava os escravos com mais de 60 anos. Mas se a gente parar para analisar, não era comum um escravo chegar nessa idade, ou além disso. E outro ponto, que a lei do ventre livre, ela era contraditória por quê? Ela queria libertar os filhos dos escravos, mas ao mesmo tempo ela não dava e não oferecia condição nenhuma desses libertos serem inseridos na sociedade. Agora, por fim, a gente vai chegar na Lei Áurea, que é o ponto-chave dessa aula. Essa carta que vocês estão vendo é a Lei Áurea de 1888, que daria fim em todo esse processo de escravidão no Brasil. A Lei número 3.353, aprovada no Senado e assinada pela Princesa Isabel, foi decretada a abolição imediata da escravidão. Sendo assim, mais de 700 mil escravos foram libertos a partir desta lei, que teve um papel importante no fim da monarquia e da escravidão no Império Brasileiro. Bem, vocês acabaram de perceber que eu falei que teria um papel importante tanto no fim da escravidão como da monarquia. Ou seja, tudo isso está interligado também com a Guerra do Paraguai, que será tema da nossa próxima aula, e também que tem relação com toda a forma de governo de Dom Pedro II. Parece que tudo isso fica um pouco confuso e que não tem muita relação, mas na próxima aula, que é a nossa última, a gente vai construir toda essa relação e a gente vai ver como todos esses três eventos importantes que foram acontecendo em todo o decorrer do Segundo Reinado tiveram um impacto fundamental para o fim do Segundo Reinado. Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!